Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templar no canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje, 5 de outubro de 2025, domingão, Vasco e Vitória, Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogo mata-mata, jogo que não tem negociação, são 3 pontinhos na conta do pai. O Vasco precisa matar, o Vasco precisa vencer. Faltam 12 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro para o Vasco da Gama. O Vasco precisa de 5 vitórias. Não tem negociação hoje. O Vasco precisa vencer. Ponto. Essa é a mais pura verdade. Vai ser um jogo muito difícil. Assunto do vídeo. Vamos também pincelar alguma coisa sobre a Nike, hein? A gente já falou alguns meses atrás, né, sobre esse acerto do Vasco com a Nike. Tem mais alguma coisinha para a gente comentar hoje. Está chegando a hora da grande parceria de material esportivo para o Vasco da Gama. Vasco e Nike está para acontecer. Mas antes da gente continuar, né, por favor, aquele recado tradicional, né? Quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações para receber os novos vídeos do Templário. Mas isso é claro se fizer sentido para você, né, meu irmão? Vamos lá, Vasco e Vitória, né? Carlos Cuesta não vai jogar, né? Muito provavelmente não joga, só realmente uma aberração da natureza para ele ser escalado hoje. Não joga. Muito provavelmente teremos Hugo Moura na zaga, ao lado de Robert Renan, com Pumita ainda na lateral esquerda. O lateral Coringa, o lateral que não está comprometendo, mas está torto, está improvisado, a gente não pode esquecer disso. Lucas Piton vai ser relacionado, isso já é uma notícia boa, ele pode vir a ser utilizado no segundo tempo, caso tenhamos essa necessidade, né? Os volantes muito provavelmente serão Tietê e Barros, que era o que a gente já queria, né, para esse jogo, uma volância mais habilidosa, uma volância que ajude mais na armação de jogo que o Vasco vai precisar, né? Hugo Moura na zaga, quando jogou improvisado, também não comprometeu, mas é muito improviso junto e a gente fica preocupado, né? O Carlos Cuesta veio para ser o principal zagueiro do Vasco. Então é desfalque, sim, né? O Vasco que deve ter também Verratti na frente, né? A gente já vem discutindo aqui no canal, né, em vários meios de comunicação do Vasco, sobre essa titularidade ou não do Verratti. Aparentemente continua como titular. E claro, nós torcedores do Vasco vamos torcer para que ele faça o gol da vitória, ou os gols da vitória, por que não? Né? A gente tem que torcer por ele sim, pela recuperação do futebol do Verratti. Peça também muito importante para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro e para a fase final da Copa do Brasil. Não é? Jogo difícil, porque historicamente existe um equilíbrio muito grande entre Vasco e Vitória, né? Um equilíbrio de vitórias, de empates, né? Então, assim, não é jogo fácil, em gols marcados, tudo muito equilibrado. Mas é claro que a gente quer a vitória do Vasco, a gente quer que o Vasco vença o Vitória da Bahia, né? Pela a importância estratégica nesse campeonato. O Vasco vence, o Vasco, pelas minhas contas, né? O Vasco precisa, no jogo contra o Vitória, contra o Fortaleza fora, são 2 jogos mata-mata, elencados pelo Templário aqui na descrição, né? Mas Fluminense e Bragantino e depois o São Paulo em casa, então nós estamos falando dos próximos 5 jogos, o Vasco precisa no mínimo de 3 vitórias. No mínimo de 3 vitórias. Faltam só 12 rodadas, quer dizer, acabando essas 5 rodadas, faltariam 7 e o Vasco precisaria de 2 vitórias. Então, nos próximos 5 jogos, o Vasco precisa de 3 vitórias. Não é fácil, não é fácil. Precisamos de muita concentração, de muita estratégia de jogo, né, Fernandinho? Estratégia de jogo para que a gente consiga matar. Essa é a mais pura verdade. Vamos continuar acompanhando, qualquer notícia a gente volta aqui, mas é isso, o Vasco deve entrar com Léo Jardim, PH, Hugo Moura, Robert Renan e Pumita, Barros, Tietê, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira entra jogando e Verratti. Teremos Matheus França também de volta, relacionado, Andrés Gomes e Lucas Piton como boas opções para segundo tempo. A gente fechar o vídeo, aquela pincelada na Nike, igual a gente falou aí, né?
o Vasco continua negociando os anexos do contrato com a Nike. Existe um contrato base, né, um contrato básico já assinado, um contrato de 7 anos, que ainda não foi divulgado oficialmente, mas nos corredores de São Januário sempre vazaram algumas notícias, e essas notícias é que chegam na imprensa, né? Então o Vasco estaria assim assinando, já teria assinado um contrato básico com a Nike de 7 anos, a partir de janeiro de 2026, e vem ainda negociando os anexos. O que seriam os anexos? O Vasco quer ser incorporado na Nike Global, ou seja, o enxoval do Vasco seria um enxoval da mais alta qualidade que a Nike fornece aos principais parceiros da Nike no mundo. Então o Vasco estaria sendo incluído na Nike Global. Então nós teríamos um enxoval da maior qualidade, da qualidade mais top que a Nike fornece para os seus parceiros de negócios, né? Outra coisa nesses anexos seriam as premiações. Então o Vasco está querendo um faturamento anual mínimo de 40 bilhões de reais e com essas participações, essas premiações, chegar aí a 60, 70, 80 milhões de reais por ano. É um contrato bom, né? Um contrato bom e principalmente, né, que coloca o Vasco como uma equipe parceira global da Nike. Eu acho que é um contrato longo, muita coisa pode acontecer e pode se renegociar. O Vasco realmente está muito tempo sem títulos, né? Então fica difícil, como diria na linguagem popular, botar o pé no toco e falar, não, eu quero 100 milhões por ano, quero 200 milhões de reais por ano. Tem que ser com calma. Um ano após ano, um ano de cada vez. Então, começando bem, né, você assinando um bom contrato logo de início, as perspectivas de aditivos e de crescer ao longo dos 7 anos é enorme, né? Vale lembrar que o Vasco ainda vai ser vendido. O Vasco vai conseguir essa revenda da SAF, que vai fazer ter injeção de dinheiro, investimento, e o Vasco vai aí, meu irmão, o Vasco vai explodir, e aí sim tudo vai ser renegociado. Mas a notícia mais importante é que nós teremos o enxoval da mais alta qualidade com a Nike a partir de janeiro de 2026. Mais notícias sobre Vasco Vitória, sobre Nike, sobre qualquer outra coisa relacionada ao Vasco, a gente volta aqui no canal para falar com você, torcedor vascaíno inscrito. Forte abraço!